Olá, meu nome é Renan Pierre, seja bem-vindo ou bem-vinda ao meu canal e no vídeo de hoje vamos falar sobre tributação de bilionários. Será que faz sentido? Se você gosta desse tema, já se inscreve no canal, curte o vídeo e compartilhe com os amigos. Bem, a gente tem um problema estrutural no Brasil que é o déficit público. Há muitos anos a gente tem tido dificuldade para aumentar as receitas do governo via impostos, via contribuições, e os gastos públicos aumentam independente disso. Então, a dívida pública foi aumentando ao longo do tempo e isso gera uma pressão para que o governo estabilize essa dívida, para evitar completo colapso, uma piora econômica mais profunda. Então, você tem algumas opções para fazer isso. E, no campo da esquerda, o mais comum, é muito comum se falar em aumentar impostos de quem é muito rico, ou os chamados bilionários. Mas será que isso é uma boa ideia? Será que funciona? Vamos aos fatos. Primeiro, acho que ninguém, quase 99% da população, não vai se opor ao bilionário pagar mais imposto. Porque quase ninguém é bilionário. É verdade que, ao meu ver, você pode aumentar a receita do governo com imposto sobre a renda, por exemplo. A gente tem duas faixas de imposto de renda, poderiam ter mais faixas que tributasse de maneira progressiva os mais ricos. Já impostos sobre patrimônio, claro que são possíveis de serem feitos, mas são mais complicados, né? Porque se você está falando de tributar bilionário para cobrir o rombo do déficit público, a gente está falando de praticamente uma expropriação. Existe uma diferença importante entre expropriar alguém e tributar essa pessoa, né? Porque o volume de recursos necessários para cobrir o déficit público, certamente a gente não está falando de uma pequena contribuição dessas pessoas. Bom, mas é claro que também pode se falar em tributar bilionários por uma questão de justiça social. Quer dizer, quanto mais rica a pessoa é no Brasil, estou falando de gente muito rica, o percentual da renda paga em impostos é menor. Então faz sentido você fazer com que essas pessoas paguem mais imposto. Mas isso está longe de resolver o problema do déficit público. Não dá para fugir da discussão. A gente tem que resolver, melhorar a eficiência dos gastos e talvez cortar os gastos que são ineficientes e também aumentar a receita tributária. Dizer que não existe déficit fiscal ou dizer que só tributando bilionário vai resolver é terraplanismo puro econômico. Veja, não estou aqui só criticando um lado da história. Quem acredita também que dá para pagar menos imposto só cortando o gasto, também é terraplanismo, de certa forma, porque a gente praticamente não tem de onde cortar. Hoje, cerca de 96% do orçamento público é carimbado. É dinheiro para pagar salário de trabalhador público da ativa e para pagar salário de nativo e coisas que você quase não consegue cortar, como água, luz, papel higiênico de universidade, esse tipo de coisa. Então, é muito difícil cortar gasto. Na minha opinião, um foco mais razoável seria em tentar limitar o aumento dos gastos, que a gente vem tentando fazer, mas não de forma muito eficiente. Mas isso é assunto para outro vídeo. Agora, tem um ponto de economia política aqui. Quer dizer, se fosse fácil tributar bilionário, eles já estavam sendo tributados há mais tempo. É óbvio que o governo quer aumentar a receita, olha para quem tem dinheiro, quer mais dinheiro dessas pessoas. Mas é exatamente o fato de eles serem bilionários que explica como eles se protegeram para não pagar esses impostos a mais. Então não é nada trivial você fazer isso. O cara separar um pedaço da renda dele para fazer pressão política para não pagar imposto, vai ter resultados que vai dificultar muito essa agenda e adiante. Então, dá para tributar bilionário? Dá. Dá para aumentar imposto? Dá. Mas isso está longe de ser o problema do déficit fiscal e a gente vai ter que discutir questões mais relevantes, seja para aumentar impostos da classe média, ou seja para limitar o aumento dos gastos. Eu prefiro que a gente comece a discutir mais a última agenda. E você, qual é a sua opinião sobre isso? Você tem algum bilionário que você queira tributar mais? Escreve o nome dele aqui. Tô brincando. Meu nome é Renan Pierre, mais uma vez, obrigado por você me acompanhar até aqui e até mais.